de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje quero falar das adversidades da vida, nascem os grandes heróis. E eu quero citar hoje o caso de José do Egito. Muitos meninos, ao chegar a este mundo, recebem o nome de José. Meu pai foi um deles. Há muitos Josés pelo mundo. No entanto, o mais famoso deles, que nós conhecemos, é José do Egito e depois José, que foi o pai de Jesus Cristo na terra dos viventes. Então, vamos à história. José não se sabe por que começou a ter sonhos. Vocês sabem, sonhos. Todos nós temos sonhos. De uma forma ou de outra, nós temos sonhos. E às vezes sonhos de realizações. E o que aconteceu foi que José teve sonhos estranhos, diferentes, como que estrelas, sol e lua se prostravam para ele. E ele começou a contar os seus sonhos às pessoas de confiança dele, pessoas do dia a dia. E aí começou uma perseguição familiar. Se você tem sonhos, guarde-os. Se você tiver revelações, guarde-as para você até o dia que se vai cumprir. Porque se é de Deus, vai se cumprir. Não há a menor dúvida. Claro que não haverá dúvida sobre isso. Mas José, sem saber que estava provocando a ira familiar, contava os seus sonhos. E um dia, ele, sendo conhecido como José do Egito, mas na verdade ele nasceu em Padã Arã, filho de Jacó e Raquel. Então, um dia ele foi visitar os seus irmãos, estavam longe trabalhando, e eles disseram: lá vem um sonhador, vamos ver o que vai acontecer com os seus sonhos. E aí, tomaram José, tiraram as suas roupas e o lançaram numa cova. Um deles não concordou com isto, mas era um contra todos, não é igual na política. Muitos são corruptos e um é correto, o correto nunca pode vencer. Ele tensionava mais tarde voltar lá, mas passou uma caravana que comprava escravos e vendia no Egito. E os irmãos dele venderam ele. Seus próprios irmãos. Vocês entendem? De que inferno sai esse tipo de gente? Como é que um irmão meu me venderia? Como é que eu venderia um irmão meu? Isso é um ato de loucura, um crime. E ainda fizeram outra covardia. Pegaram as suas roupas, tingiram de sangue e mostraram para o pai deles. E aí, Jacó chorou muitíssimo. Porque ele conhecia as roupas de José. Ele as conhecia. E chorou muitíssimo. E pelos anos afora continuou chorando.
José agora estava sendo levado para o Egito. De dia um calor escaldante, pouca água, pouca comida. E caminhava José em fila indiana amarrado a outros escravos. De dia um sol escaldante, de noite um frio revoltante. Mas José ia no seu caminho. Sabe-se lá quantas lágrimas ele não derramou pelo caminho, quantas chicotadas. Que tem irmãos que eles têm parte com o diabo mesmo. São nascidos na mesma família, na mesma casa, mesmo pai, mesma mãe, mas não parece gente. Está muito abaixo de animais. Porque um animal não vende outro. Vende? Não, não vende. Uma serpente vende outra? Não. Então esse tipo de gente está abaixo de serpentes. Abaixo de qualquer tipo de animal. Meu raciocínio, né? Meu pensamento. Espero que ninguém venha se ofender. Se você já vendeu o seu irmão, não se ofenda comigo, né? Então, chega no Egito, é vendido. E foi para uma casa muito boa. Um homem chamado Potifar, que trabalhava para o governo. Lá estava José. Primeiro na prisão, eu penso que ele chegou, limpou tudo, limpou. Teve 2 sonhos que interpretou na prisão. E quando o copeiro do rei soube que o rei teve sonhos, ele disse que ele sabia um que poderia interpretar os sonhos. A estrela de José começava a brilhar de novo. Você não pode esconder uma lamparina embaixo de qualquer lugar, porque aquele lugar vai se incendiar. A luz aparecerá. Mas dia menos dia, a verdade aparece. E chamaram José para interpretar os sonhos. Mas antes deste episódio, ele teve que enfrentar a sedução de uma mulher. É um caso interessante. Sendo moço, sendo jovem, a esposa de Potifar ficou gostando dele. Vocês sabem, coisas da vida. E ele, querendo preservar sua dignidade e sua responsabilidade, não aceitou os convites de sua patroa e acabou sendo preso por isto. Na prisão, interpretou os sonhos e agora estava saindo da prisão para o palácio real. Ele era um servo de Deus. Ele não estava lá para ganhar dinheiro, não. Ele tinha Deus com ele. E agora, interpreta os sonhos. E o que aconteceu? O rei entendeu que ele tinha muita capacidade e botou um anel, deu um anel para ele. É uma coisa dessas coisas da vida, né? E agora José mandava em tudo e em todos, exceto no rei, no homem que comandava o Egito. Não sei por que razão ele não procurou sua família, não sei. Mas um dia apareceram lá seus irmãos. E ele botou os olhos em cima dos irmãos e reconheceu imediatamente. E aí começou aquela brincadeira de gato e rato.
ele começou a punir os irmãos lentamente. Primeiro com uma coisa, depois com outra, e depois com outra, e depois com outra. Ele estava punindo seus irmãos. Até que um dia, sentaram-se todos à mesa e ele pôs todos eles em ordem pela idade. Eles ficaram admirados. Eles já deviam desconfiar que tinha qualquer coisa de errado naquela história. Mas eles não desconfiavam. Chegaram a lembrar de José. Mas ninguém pensou que poderia ser o seu irmão. Quando ele se deu a conhecer, houve muito choro. E José os perdoou. Não é uma coisa interessante? A pessoa, depois de passar como escravo, como prisioneiro, como acusado, perdoar seus irmãos que fizeram esta maldade. Eu diria, sabe o quê? Que José foi o primeiro judeu a entrar dentro do Egito. E agora, ele quis saber sobre o pai dele. A pergunta foi: meu pai ainda vive? E ao saber da resposta afirmativa, mandou trazer o seu pai. Quando o seu pai ouviu a história que José, o seu filho, que ele chorou por anos e anos e anos e anos, a morte dele, que viu as suas roupas ensanguentadas entregue pelos seus filhos, dizendo que uma fera o teria devorado. Foi, no meu modo de pensar, talvez o melhor dia da vida dele. E ele foi encontrar o seu filho. É muito emocionante quando o pai vai encontrar o filho. No caso do filho pródigo. Em outros casos, eu conheci a história de um homem multimilionário que ficava todos os dias olhando nas ruas de Nova York, esperando pelo filho que viria. E o filho, até onde sei, nunca apareceu, foi até comido pelos índios caníbais lá do Amazonas. Coisas da vida. José salvou o Egito da ruína. José salvou milhares e milhares de pessoas de perecerem de fome, porque era um servo de Deus. Talvez você está neste mundo por uma razão, para uma missão, e ainda não sabe. Não sabe. Um destes dias de grande sofrimento, eu voltando para casa no estacionamento, caminhando na escuridão, eu disse que eu não deveria ter existido. Disse em voz alta. E o Senhor falou ao meu coração que quantas coisas boas aconteceram através da minha vida, que eu não deveria pensar assim. Cada homem que pisa nesta terra, ele tem um propósito divino. Não é para ser milionário, não é para ser famoso, mas existe uma razão porque ele veio a este mundo. Existe. Você é um chamado de Deus. Claro. Procure saber
em que direção você deve caminhar. Não imite ninguém. Não copie ninguém. Procure um servo de Deus e veja como ele age. Especialmente você pode ir para a palavra. E aí comece a servir ao Senhor. Você não precisa servir com grandes quantidades, não. Olha o que eu vou lhe dizer. No princípio da sua vida, você era tamanho de um grão de areia, até menor, invisível aos olhos humanos. E agora você está no mundo. Comece dando um pedaço de pão a alguém necessitado. Por favor, não compre pão e dê para o dono da padaria. Isso seria uma tolice das maiores que a gente pode ouvir. Mas tem gente que está fazendo isso. Jesus disse, dá aos pobres. Dá aos pobres. Ele disse para dar aos ricos? Não, ele não disse isso. Se você dá ao rico, você está fazendo um papel de tolo, como diz a Bíblia. Não dê ao rico. Se um homem tem uma frota de ônibus, 500 ônibus, você fica preocupado em dar uma carona para ele de manhã? É uma tolice sua. Dê ao necessitado. Foi isso que Jesus disse. Dá aos pobres. Vem e segue-me. Foi isso que eu fiz na minha vida. Dê aos pobres e segui Jesus. Então, neste ano nós vamos trabalhar, nós vamos falar mais verdades. Eu não cheguei a essa idade para ser um acomodado. Agradeço a vocês por verem meus vídeos. Lembre-se, das adversidades da vida nascem os grandes heróis. Se você está sofrendo hoje, é porque Deus está te colocando no ginásio dos esportes para você ser forte, para quando vier a tormenta, você poder lutar contra ela e vencer. Meus queridos irmãos, onde quer que você esteja, se você está no hospital, se você está dirigindo um caminhão, está cansadíssimo, ou se você trabalhou muito duro, pense bem, o Senhor está ao teu lado, Ele está vendo tudo isto. E há pessoas que, olhando os meus vídeos, vestido como estou, eles pensam que eu tenho uma vida muito boa. Na verdade, eu não poderia esperar melhor do Senhor, mas eu tenho calo nas mãos. Eu também dou duro para sobreviver. Sou um homem muito feliz. Agora eu vou orar. E como Deus responde às orações, eu tenho certeza em Deus que tu receberás a bênção que tu precisas. Nosso Deus é nosso Pai, que estás no céu e contemplas aquele que sofre nesta vida. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que venhas até o leito daquele que sofre e usa de misericórdia com ele. Ó Deus, te peço para aquele pai desempregado que não sabe o que fazer, não sabe como trazer comida para casa, para aquela criança que vai buscar comida no lixo. Isso está acontecendo hoje praticamente em todo o mundo. Deus,
Abre os olhos destes políticos cegos. Mostre a eles, Senhor, que eles pagarão pelos seus crimes. Que não sejam tão desumanos, tão ladrões, tão miseráveis. Que eles tenham misericórdia do pobre, porque eles estão em posição para servir a Ti e servir a nação. Ó Senhor Deus, tudo isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém e amém. Dá vontade de orar mais. Dá vontade de orar mais. Muito obrigado a todos vocês. Onde quer que vocês estejam. A quem dedico este vídeo? Eu dedico este vídeo aos irmãos de Itatiaia, São Paulo, que veem os meus vídeos através do pastor Mário Miranda e de sua filha. Aos irmãos de Itatiaia, que trazem tanta alegria ao meu coração. Este vídeo é dedicado a todos vocês. Amém? E amém. Onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus.